A mensagem de hoje está baseada em Salmos, capítulo 1, versos 1 e 2. Ali nós lemos: bem-aventurado, ou seja, feliz, o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes, o seu prazer está na lei de Deus, e na lei de Deus ele pensa durante o dia e durante a noite. Só esses dois textos trazem ensinamentos muito profundos, tá? E muito atual, ok? A palavra de Deus, eu gosto sempre de falar isso, ela não é um jornal, foi escrito para a época e parou por lá. Não, pelo contrário, ela vai ficando cada vez mais atualizada, porque a palavra de Deus, a Bíblia, é um livro sobrenatural. Nós não podemos tratar esse livro como um livro qualquer, como de qualquer outro homem, ou de qualquer outro filósofo ou poeta. Ali é um livro inspirado por Deus, onde o Espírito Santo trouxe pensamentos a alguns seres humanos, foram escolhidos para escrever essas coisas. E quando nós vamos estudar a palavra e nós pedimos a presença do Espírito Santo junto de nós, ele nos ensina tudo aquilo que ele quis passar para os escritores. Tá? Então nós temos, em outras palavras, o autor da palavra está do nosso lado explicando o que ele quer dizer com cada uma dessas palavras. Mas vamos lá. Nós somos convidados a não nos assentarmos na roda dos escarnecedores. Veja, a pessoa que vive só de escarnecer, quer dizer, uma pessoa que fica fazendo piada de tudo, não leva nada a sério, ou até mesmo hoje, que é muito comum, uma pessoa que fica vivendo de uma comédia, hoje do stand-up, por exemplo, né, que fica fazendo observações a tal ponto que a pessoa, o artista que está ali, ele acaba ficando até doente, né? Recentemente eu vi um caso de eu não vou citar nomes, eu vi um caso de um comediante aí, bem conhecido, bem famoso. Ele é um dos que falam mais coisas assim tremendas. Eu já vi ele ser proibido de ir em programas diurnos, porque o programa era ao vivo, e ele fala muito palavrão, muito, muito. Ele fala coisas assim que algumas mulheres que eu já vi na presença dele ficam constrangidas, tá? E esse cara ficou numa depressão profunda um tempo atrás, e eu sei por que aconteceu isso com ele, porque ele fica com falando tanta coisa prejudicial à espiritualidade e até à mente, que ele cai numa doença. Incrível, né? Mas vou falar agora de nós aqui, simples mortais, né? Não somos famosos, somos pessoas comuns, e a Bíblia está escrita ali para todo mundo, né? Seja famoso, seja comum, não importa. Então, quando nós nos assentamos, aí não está falando literalmente de ficar sentado na roda dos escarnecedores, mas está dizendo assim: afaste esse tipo de influência da sua vida. Afaste esse tipo de pessoa da sua vida. Uma pessoa que está te levando à destruição, até à pobreza. E tem muitas pessoas que você fica arrastando aquela pessoa para sempre atrás de você, e essa pessoa não deixa você crescer, não deixa você pensar, não deixa nem você descansar. Essa pessoa te distrai dos seus objetivos, te distrai das tuas prioridades, e ali está falando: feliz o homem que não fica com essas pessoas, que não tem amizade com isso. Hoje nós temos muitos amigos virtuais por causa das redes sociais. Vamos pegar o Facebook, por exemplo, e ali, meus queridos, não é novidade que eu vou falar, mas a gente acaba esquecendo no dia a dia
mas muita gente ali está simplesmente mentindo. Eles fingem uma vida próspera, fingem uma vida feliz. Eu conheço gente assim, que está ali todo dia, a pessoa faz uma postagem ali sorrindo, se exibindo, e porque o cabelo agora está tingido, está com um corte diferente, uma maquiagem mais pesada, ou coisas assim, e a pessoa, eu sei, a pessoa na intimidade está quebrada. Aquilo ali é um grito de, por favor, prestem atenção em mim, me ajude. Eu sou uma pessoa carente, eu estou fazendo tudo isso aqui para chamar a atenção. Então, se você fica nessas influências, se você não vai ajudar a pessoa, então você tem que se afastar, porque isso vai te influenciar. Isso vai te fazer mal de alguma forma. É a palavra de Deus que está falando, não é a minha opinião. Então, cuidado, porque às vezes você tem tantos desses amigos virtuais e você fica vendo onde eles foram, o que eles foram comer, mesmo que seja verdade o que eles fizeram, quando chega assim para você pesar na balança, para você não interessa, não te acrescenta nada, às vezes até piora a sua vida, repito, porque você fica comparando, ou você fica com inveja, ou coisas boas é que geralmente não sai disso. É por isso que o Salmo está dizendo assim, ó, não fica perdendo tempo. E aí ele diz assim, e nem se detenha no caminho dos pecadores, né? Não fica ali demorando, né? Contemplando, ouvindo o que os pecadores têm a dizer. Aí você fala, ué, mas nós não somos pecadores? Então, o que a Bíblia quer dizer com pecador ali? Todo mundo é pecador. O que a Bíblia está querendo dizer ali são pessoas que buscam o pecado. O pecado faz parte da vida delas como um alimento. É disso que a Bíblia está falando. As pessoas ali que não se importam em pecar, não se arrependem, elas, repito, se alimentam disso até, elas se engrandecem com seus pecados, né? É aquele homem que, quando está na roda de amigos, gosta de falar quantas mulheres na empresa dele ele já pegou e levou para a cama, né? Aquela ali, já peguei, já. Aquela outra ali também, né? Então, eles usam como se fosse um troféu, né? Esse grande feito, né? Os amigos dão risada, ele passa a ser admirado por todos, né, numa atmosfera machista, e isso não adianta você fazer um decreto. Eu dou risada, porque quando a gente conhece a palavra de Deus, não adianta decreto humano para parar nisso, sabe? Então, recentemente, fizeram leis aí para você gostar dos homossexuais. Como é que você vai fazer uma lei para gostar de alguém? Ou então, eu vou fazer uma lei para que os brancos gostem dos negros porque eles foram escravos. Você não faz, você não ganha o amor de uma pessoa pela lei, por um decreto, não é assim que funciona. É Deus na nossa vida é que nos livra de preconceitos, é que nos faz amar, seja lá quem for, é que faz com que nós sintamos simpatia por todos, misericórdia por todos, e que eles sintam também por nós. Ok? Isso é muito importante. Tá? Já tem um vídeo sobre esse assunto. Então, nós temos, isso é muito sério que eu vou falar agora, que nos desfazer de certas amizades se nós quisermos ter uma vida mental, emocionalmente e espiritualmente saudável. Tem pessoas que não têm condições de você conviver com elas, porque elas não são saudáveis, sabe? Eu já fiz isso, eu não estou falando da boca para fora, sabe? Tem amigos, vou falar de amigos, principalmente homens, a gente geralmente tem mais intimidade com homem porque eu sou homem, então pessoas que não me acrescentavam nada, pelo contrário, tomavam o meu tempo para falar sobre grandes besteiras ou coisas desinteressantes. O apóstolo Paulo fala assim, olha, ele fala assim, as más conversações corrompem os bons costumes, né? Então você tem bons costumes, ou então você passa bons costumes para o seu filho, você educa, coloca numa boa escola, compra bons livros, você faz de tudo pelo teu filho, mas aí ele começa a ter influência de quem? De pessoas que têm as más conversações.
E aí o que acontece? Aquela velha história, né? Você põe uma laranja podre no meio de 12 laranjas boas, elas vão apodrecer, né? Todas vão apodrecer. Então, é uma tendência do mundo do pecado que nós vivemos, né? E o próprio Jesus diz assim: os filhos das trevas são mais prudentes. Eu vou falar um português mais esperto, né? Quer dizer assim, eles são mais espertos, eles são mais influentes do que os filhos da luz, né? Está entendendo? Então, mesmo na visualização dos nossos vídeos, né? Não falando só do meu canal, que é um canal pequeno, mas é um exemplo, né? Você pega um vídeo como esse, que eu estou falando de assuntos tão importantes, tão saudáveis, tão, sabe, tem uma palavra em inglês que fala uplifting, eu estou até procurando a tradução, tipo, são elevar, eles nos elevam, né? Assuntos que nos elevam, e aí 30 visualizações, né? Aí o sujeito vai falar por que o técnico do Corinthians foi mandado embora. Ai, tá, uma hora tem milhares de visualizações, né? Nossa, que assunto importante, né? Preciso saber. Aí vê outro vídeo para saber se tem algum detalhe que o outro não falou, e aí começa até a inventar, e sensacionalismo, e fala assim: olha, eu vi até dizer que ele está com um calo. Olha, ele tem um calo, um calo, já faz tempo que ele não... Nossa, aí começa, sabe? E você e eu, quando nós enchemos nossa cabeça, sabe qual é o problema? Olha só que coisa louca. Nós enchemos a cabeça com tanto lixo que as coisas boas querem entrar depois e não cabe. Eu li um pensamento uma vez, diz assim: o povo de Deus vai ser selado na testa, né? Não vai ser um selo visível, né? Quer dizer assim, aqui, o lóbulo frontal é onde nós tomamos nossas decisões, fazemos as nossas escolhas, por isso que aqui vai ser selado o nome do Pai e do Cordeiro, está escrito em Apocalipse 14, né, verso 1, eles têm o nome do Pai e do Cordeiro ali selado na sua fronte. Então, se a pessoa tem tanto lixo na cabeça, não cabe ali o nome do Pai e do Cordeiro. E o Pai e o Cordeiro, eles não vão selar o nome numa cabeça cheia de besteira, numa cabeça cheia de palavrões, cheia de impurezas, cheia de ódio, coisas semelhantes. Deus não vai pôr um selo nessa cabeça. Essa cabeça está perdida. Está perdida. E eu não estou falando aqui de religião, hein? Você sabe que não, né? Você já sabe, o canal fala de espiritualidade, né? Aqui fala de vida, coisa séria, nós estamos falando de vida. E eu tenho que encerrar o vídeo, mas não posso deixar de falar da segunda parte, o verso 2, mas ele fala assim: então, o homem feliz é aquele que medita na lei de Deus de dia e de noite, né? Essa lei que está falando ali não são os 10 mandamentos, inclui os 10 mandamentos, mas é a lei de Moisés, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o que eles tinham, né, na época. Então, o Pentateuco, né? E hoje nós temos a Bíblia inteira. Então, a lei de Deus que ele está falando ali é a Bíblia mesmo. E você medita nela de dia e de noite, né? Você pega aqueles textos e você tenta entender mais um pouco, você tenta se aprofundar mais, um texto que você já conhece há tanto tempo, e aí você vai meditando e fala: olha, eu não tinha percebido essa parte, eu não tinha visto desse ângulo. E você não é que você vai entrar numa contradição, que pode até acontecer, mas você vai adicionando, né? Paulo fala assim que nós vamos crescendo em Cristo de fé em fé. Depois ele fala de glória em glória, né? Isso quer dizer assim, de um patamar do caráter para outro mais superior, né? Então Deus está nos chamando para excelências, para coisas muito superiores, muito melhores do que fofoquinha de artista, e tantas besteiras, os jogadores de futebol, no caso do homem que eu falei, sabe? Então, nós não precisamos dessas coisas, temos que nos vigiar, não podemos dar tempo para os pecadores, é o que está dizendo aí em Salmo 1 e 2, se desfaça das amizades tóxicas. É difícil, é muito difícil, eu sempre falo, se Deus pede para nos livrarmos de algumas coisas, e as coisas são inanimadas, elas não têm sentimento, né? Agora, quando Deus fala para nos livrarmos de algumas pessoas, isso dói. Dói na gente, dói na outra pessoa, mas infelizmente
é algo que precisa acontecer, porque senão os dois vão morrer abraçados. Tá? Então, eu espero que o Espírito Santo ilumine a tua mente, que você entenda o que foi falado, que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Todo mundo precisa meditar nesses assuntos, buscar mais de Deus, cortar relações que não servem para absolutamente nada. Então, e cortar até dos nossos filhos, como eu falei, para que não sejamos contaminados com esse mundo podre. Deixe o seu like em nosso vídeo, se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, orem por esse ministério para que ele cresça. Nosso ministério não quer ficar só baseado em vídeo, eu falo isso toda hora. Por isso pedimos doações, pedimos ajuda de qualquer valor, que você faça um Pix para nos ajudar, para que nós possamos ter mais condições de fazer outros trabalhos ligados a isso e também melhores vídeos pela graça de Deus. Orem por nós, em nome de Jesus. Amém.